STJ decide que operadoras de planos de saúde podem rejeitar procedimentos. Compensação a estados que zerarem o ICMS dos combustíveis será de 29 bilhões e 600 milhões de reais. Supremo Tribunal Federal diz que antes de uma demissão coletiva, empresas têm que negociar com sindicatos. Policiais de Brasília e São Paulo desarticulam quadrilha que vendia documentos falsos para quem quer viajar ao exterior. Exército da Ucrânia pensa em saída estratégica de território quase todo ocupado pela Rússia. Diretor-geral da OMS diz que mundo tem mais de 1.000 casos da varíola do macaco. Preso um suspeito de envolvimento no sumiço de jornalista inglês e indigenista brasileiro no Amazonas. E o Pantanal brasileiro ganha mais câmeras de monitoramento para controlar as queimadas na região. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Superior Tribunal de Justiça terminou hoje o julgamento sobre as coberturas obrigatórias dos planos de saúde. A decisão deverá facilitar a vida das operadoras na Justiça. Tomando o exemplo de São Paulo, apenas no ano passado os usuários moveram mais de 16 mil ações questionando vários problemas. Metade dos casos foi sobre a negação de procedimentos. O entendimento do STJ é de que a operadora não é obrigada a custear um procedimento que não faz parte da relação de itens obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo que foi decidido, o usuário dos planos terá que contratar uma cobertura ampliada ou negociar um aditivo contratual. Os ministros também concordaram que, se não houver substituto terapêutico ou após esgotados os procedimentos incluídos na lista da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Para que esta última exceção seja aplicada, será necessário incorporar o tratamento na lista da ANS, que não tenha sido indeferido expressamente, além de ser preciso existir comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências, contando com a recomendação de órgãos técnicos de renome nacional, como a Conitec, a Natjus e órgãos estrangeiros. O voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, admitiu exceções, como, por exemplo, terapias com recomendação expressa do Conselho Federal de Medicina, com comprovada eficiência para tratamentos específicos. Também poderão ser liberados medicamentos para o tratamento de câncer e de prescrição de remédios usados para tratamento não previsto na bula. Ainda é preciso que seja realizado, quando possível, diálogo entre magistrados e especialistas, incluindo a comissão responsável por atualizar a lista da ANS para tratar da ausência desse tratamento no rol de procedimentos. A vice-presidente do Projeto Social Angelina Luz, do Rio Grande do Sul, Vanessa Regina Ziotti, que pontuou ser autista e mãe de trigêmeos também autistas, participou da audiência do STJ e reclamou da decisão. Disse que não existem provas de que algumas operadoras de planos de saúde estejam prestes a falir e que a decisão de limitar as coberturas fere de morte a Constituição Federal. A polícia está fechando o cerco em todo o Brasil contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Algumas delas chegam a cobrar até R$30 mil pelo serviço. A busca por um futuro melhor tem levado muitos brasileiros a buscarem oportunidades em outros países. Um estudo do Ministério das Relações Exteriores aponta um registro de 4.200.000 pessoas morando fora do Brasil.
um aumento de 20% em relação a 2018. A pandemia contribuiu para esse crescimento. Muitos procuram uma vida melhor por conta da crise financeira. Após a pandemia, realmente a procura aumentou bastante devido à situação do país, à crise econômica, muita gente procurando sair para tentar uma nova vida, né? Uma operação das polícias do Distrito Federal e São Paulo desarticulou um esquema que falsificava documentos para a emissão de vistos em embaixadas de Brasília. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. No imóvel, que funcionava em uma casa, os policiais apreenderam passaportes, computadores e arquivos gravados em pendrives. Segundo as investigações, essa empresa de turismo cobrava até R$30 mil para facilitar a concessão dos vistos. Os suspeitos conseguiam falsificar documentos como comprovações de renda, escrituras de imóveis e até boletos bancários. Eles agiam desde 2018 em vários estados do Brasil. Estima-se que esse grupo é composto de, no mínimo, 4 integrantes que agem desde 2018 fornecendo documentos falsos para pessoas residentes em vários estados do Brasil. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Guarulhos, São Paulo, sendo que um deles numa agência de turismo e outro em uma residência. As pessoas que apresentaram os documentos falsos respondem por uso de documento falso, cuja pena é de 1 a 6 anos. E os integrantes desse grupo criminoso respondem, além da falsificação de documento, cuja pena é de 1 a 6 anos, pelo crime de associação criminosa, cuja pena prevista é de 1 a 3 anos de reclusão. Segundo os especialistas, quem procura esse tipo de serviço também pode sofrer graves penalidades nos países que tentarem ingressar. Não faça nenhuma aventura, não tente ilegalmente forjar documentos, porque até o sistema americano tem como verificar isso. Isso pode causar... A sua ficha, entre aspas, vai ficar comprometida no consulado, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E se a pessoa tentar novamente tirar um visto, pode constar do prontuário dessa pessoa esse tipo de crime. Praticamente fica impossibilitada de voltar ao país. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas revelou que entre fevereiro e junho de 2021, período dos primeiros 4 meses de vacinação contra a Covid no Brasil, 500 mortes foram evitadas por dia. Número que aumentou para 600 ao longo dos 4 meses seguintes, mesmo com a imunização escalonada por idade. Uma esperança para conter o avanço da variante Ômicron. Teste em laboratório farmacêutico norte-americano tem bons resultados preliminares contra a cepa do coronavírus. O laboratório americano Moderna anunciou bons resultados preliminares da versão modificada da vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus. Uma dose de reforço de 50 microgramas apresentou uma resposta de anticorpos superior 1 mês depois da inoculação em comparação com a vacina original. Esta nova fórmula, denominada mRNA 1273.214, é uma vacina bivalente que atua tanto contra o vírus original como contra a variante Ômicron. Com a dose, os anticorpos contra a variante se multiplicaram por 8, com uma proteção prolongada contra as variantes de preocupação do coronavírus. Atualmente, todas as vacinas utilizadas têm como base a cepa original do vírus e demonstraram menos efetividade contra as variantes que surgiram nos últimos meses. A Agência Americana de Medicamentos pretende convocar no fim de junho um comitê para avaliar se a cepa do vírus utilizada para desenvolver as vacinas atuais deve mudar e, se for o caso, quais cepas devem ser selecionadas para o segundo semestre do ano. E veja a seguir, o STF decide que antes de uma demissão coletiva, empresas têm que negociar com os sindicatos. E os estados que zerarem o ICMS dos combustíveis vão receber compensação de 29 bilhões e 600 milhões de reais. O senador Fernando Bezerra entregou hoje o texto do relatório sobre o teto de 17% no ICMS dos combustíveis. Se os governadores concordarem em não cobrar o imposto até dezembro, vão receber uma compensação de quase 30 bilhões de reais.
Sobre o projeto de lei número 18, Fernando Bezerra disse que seu relatório mantém a estrutura principal do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui a possibilidade de a União compensar estados e municípios por eventuais perdas arrecadatórias até 31 de dezembro de 2022. Algumas emendas poderão ser apresentadas desde que não ultrapassem o teto da lei orçamentária. O texto ainda inclui a proposta do governo federal de zerar os impostos federais sobre o álcool hidratado, álcool anidro e a gasolina. Segundo o relator, também foi aperfeiçoado o mecanismo de compensação aos estados. Bezerra explica que o texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelecia que a compensação deveria ser feita no tamanho total da dívida, mas o novo mecanismo proposto estabelece que a compensação deve ser feita no momento do pagamento. A compensação se daria pela redução no estoque da dívida, o que não representaria muito do ponto de vista do fluxo. Então, a ideia é que, como eles terão a perda de receita imediata, que eles sejam compensados também, se é que venham a ser compensados, se o gatilho vier a ser acionado, que seja compensado no mesmo momento do fluxo, que é no pagamento do serviço da dívida junto com a União. Bezerra ainda disse que os estados que não têm dívidas com a União não foram lembrados no texto oriundo da Câmara, mas afirmou que o relatório propõe sugestões para estes casos. Nós construímos uma solução com o apoio da equipe econômica em relação a isso, que diz respeito a gente fixar para o orçamento do ano que vem, portanto, não mexe com teto, não flexibiliza teto. Esses estados poderão ter os recursos da CEFEM, da parte que cabe à União, eles poderão ser recompensados a partir de 23 em relação às perdas que venham a ter. E terão também assegurados no relatório a priorização para a contratação de empréstimos durante o segundo semestre desse ano. A matéria deve ser pautada nesta quinta-feira e o relatório do senador Fernando Bezerra deve ser lido e debatido na ocasião. A votação do projeto deve acontecer na próxima segunda, dia 13 de junho. Já em relação à PEC dos combustíveis, foi estabelecido no texto que o auxílio financeiro que a União dará aos estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e gás de cozinha será de mais de 29 bilhões e 600 milhões de reais. O pagamento do auxílio aos estados será feito em 5 parcelas mensais, em valor proporcional à participação dos estados e do DF em relação à arrecadação total do ICMS de todos os entes federativos sobre diesel, GLP e gás natural. Fernando Bezerra afirmou que a PEC garante o repasse aos municípios na mesma proporção do ICMS que não será arrecadado, ou seja, os 25% do ICMS que vão para os municípios estão garantidos e não haverá perda de recursos pelos estados que aderirem às alíquotas. Este economista explica que todas essas ações do Congresso e do governo federal que levam à redução da arrecadação sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos e, consequentemente, afetar investimentos em saúde e educação, por exemplo, que são essenciais para a população. A discussão no governo e no Congresso sobre redução ou talvez zerar impostos sobre combustíveis pode parecer uma boa ideia. Afinal de contas, o preço subiu muito nos últimos meses. No entanto, tem alguns problemas, alguns perigos que precisam ser analisados. É porque a redução da arrecadação do governo federal, de estados, sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos, talvez gerando mais dívida para a União e para os estados, ou talvez dificultando reajustes ou novos investimentos naquilo que a sociedade precisa, que é saúde, educação e outros serviços públicos. Então precisa se tomar cuidado com o equilíbrio fiscal, com aquilo que se arrecada em relação ao que se gasta, porque pode gerar um problema maior em outras áreas e afetar justamente aquela parcela mais vulnerável da população.
Durante a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores disseram que esperam mais compensações em troca de zerar o ICMS dos combustíveis. Rodrigo Garcia, de São Paulo, por exemplo, concorda desde que o Estado deixe de pagar a dívida com a União durante 2 anos. A demanda pelas ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia chegou a 7 bilhões e meio de reais. Como o teto estabelecido pelo governo era de 6 bilhões, haverá um corte. O prazo para fazer a encomenda terminou hoje e amanhã será anunciado o preço final de cada papel. A grande procura pode ser explicada pela possibilidade de maior rentabilidade do investimento, visto que, pelas regras, o fundo de garantia rende muito abaixo da inflação atual. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta em meio a persistentes preocupações de aumento da inflação global e de desaceleração da economia mundial, e com os investidores avaliando as perspectivas fiscais do Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,31% e encerrou cotada em R$ 4,88 na venda. A Bolsa de Valores caiu 1,55%, com 108.367 pontos. O presidente Jair Bolsonaro eliminou a cobrança da tarifa pela movimentação de cargas e mercadorias nos portos brasileiros. A medida deverá representar uma redução de 10% do imposto de importação. No Mercosul, o Brasil é o país que cobra mais impostos quando faz compras no exterior. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas são obrigadas a negociar com o Sindicato dos Trabalhadores antes de fazer uma demissão coletiva. O processo analisado pelo Pleno do Supremo é anterior à reforma trabalhista de 2017, que equipara a demissão coletiva à individual, dispensando negociação com sindicatos. O caso analisado envolve a demissão coletiva de cerca de 4.000 funcionários da Embraer em 2009. Naquela época, os sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos e região e de Botucatu e a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo ajuizaram uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo a nulidade da dispensa coletiva. Alegaram que não houve negociação prévia com o sindicato da categoria. O julgamento do caso foi iniciado em maio do ano passado. Na sessão de hoje, o ministro Dias Toffoli trouxe seu voto acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin e seguida por Luiz Barroso. Ele concluiu que a Constituição brasileira visa o diálogo e a preservação de empregos. Por isso, a obrigatoriedade de se negociar no caso de dispensa em massa. Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram também a divergência. Alexandre de Moraes pediu a palavra e modificou seu voto, passando a acompanhar a divergência. E a ministra Rosa Weber completou a maioria. Ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio, que proferiu voto antes de se aposentar, Nunes Marques e Gilmar Mendes. E veja a seguir, preso um suspeito de envolvimento no sumiço do jornalista inglês e do indigenista brasileiro no Amazonas. E veja também, Exército da Ucrânia começa a pensar em uma saída estratégica de uma região completamente dominada pela Rússia. Os conflitos no leste europeu seguem com combates intensos. Mesmo com ajuda externa, o exército ucraniano estuda uma retirada estratégica da cidade mais atacada no momento. Enquanto isso, o governo da Ucrânia busca, de alguma forma, retomar a exportação de grãos para levantar sua economia. As tropas ucranianas estão considerando uma retirada tática da cidade oriental de Severodonetsk, que está sendo bombardeada 24 horas por dia pelas forças russas. A informação foi passada pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, que não acredita que este recuo seja uma desistência.
Em um vídeo publicado, Zelensky prometeu que não haverá rendição de suas tropas em um dos últimos grandes centros de resistência ao domínio russo na região de Donbass. Essa resistência tem como principal chave os pacotes de auxílio militar e econômico enviados pelos Estados Unidos. Lançadores de mísseis e tanques de guerra repulsam cada vez mais o avanço dos russos no leste do país. Mas, ao que parece, a Ucrânia prevê que nem só com os auxílios será possível vencer a guerra. A Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, está buscando maneiras de retirar os grãos e os óleos vegetais do país. A invasão russa e a tomada dos portos do país influenciaram na queda da exportação e, consequentemente, na economia de Kiev. O conflito levou as Nações Unidas a lançar um plano para reabrir as rotas marítimas de Odessa, cidade localizada às margens do Mar Negro, e outros portos ucranianos. As potências ocidentais vêm discutindo a ideia de estabelecer corredores seguros para permitir que os grãos sejam enviados para fora dos portos ucranianos. Os grãos são uma das principais indústrias da Ucrânia, com exportações que totalizaram em 2021 mais de 12 bilhões de dólares. Contudo, a incerteza do fim do conflito atinge principalmente o povo ucraniano. Desde o início da guerra em fevereiro, mais de 7 milhões de pessoas cruzaram a fronteira do país. A maioria dos refugiados são mulheres, crianças e idosos, já que homens com menos de 60 anos de idade foram impedidos de sair pelas autoridades ucranianas. Foi preso hoje um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Em sua casa foram encontradas munições de uso restrito, chumbinhos e entorpecentes. Denúncias anônimas afirmaram que o suspeito foi visto próximo ao local do desaparecimento. O tipo de munição apreendida sugere que Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, tenha ligação com crime organizado estrangeiro. O homem, que nega qualquer relação com o sumiço de Bruno e Phillips, vive na comunidade de São Rafael, conhecida por servir como espécie de base para traficantes de drogas e exploradores de terras indígenas do Vale do Javari. Embora ele seja o principal suspeito até agora, a prisão não tem ligação direta com o caso do desaparecimento. O pescador foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar do Amazonas pelas irregularidades encontradas em sua casa. Mais cedo, a Justiça Federal da Primeira Região determinou que o governo federal disponibilize imediatamente helicópteros, embarcações e equipes de buscas, seja da Polícia Federal ou das Forças de Segurança, para localizar os desaparecidos. Segundo o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, as Forças Armadas passaram a agir na região assim que as primeiras notícias sobre o sumiço começaram. Bruno e Phillips foram vistos pela primeira vez quando chegaram à comunidade São Rafael por volta das 6 horas da manhã de domingo. No local, eles conversaram com a esposa do líder comunitário e partiram rumo à Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente 2 horas, mas não chegaram ao destino. Um incêndio atingiu um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Os pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h15 da manhã. Com o incêndio, funcionários do Hospital São Lucas, que é referência em medicina de alta complexidade, levaram alguns pacientes para a rua e para uma escola vizinha, em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório de forma improvisada. A rua Pompeu Loureiro chegou a ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a rua Constante Ramos. Dezenas de ambulâncias foram chegando ao local para transferir os pacientes para hospitais da região. De acordo com os agentes, o fogo foi controlado pouco depois das 10 horas da manhã e não há registro de vítimas. A suspeita é de que o motivo tenha sido uma pane elétrica em um gerador da unidade. Um terremoto com magnitude 6,5 foi registrado na noite de ontem no Acre.
O tremor com epicentro no município de Tarauacá superou em intensidade o abalo sísmico em Mato Grosso em 1955, sendo o maior registrado na história do Brasil. O tremor foi pouco percebido na superfície devido à grande profundidade e não houve registro de danos ou vítimas. Um motorista atropelou várias pessoas ao mesmo tempo na Alemanha. Uma delas morreu. A polícia investiga o que aconteceu. O veículo atropelou várias pessoas antes de bater em uma vitrine de um bairro comercial perto de uma estação de trem. Estamos no processo de determinar se foi um ato intencional ou um acidente de trânsito ou mesmo uma emergência médica. Também lamentamos a morte de uma pessoa. O motorista do veículo foi parado por pedestres e logo em seguida pelas forças policiais. Ele está sendo interrogado no momento. De acordo com o jornal Bild, a vítima do atropelamento é um homem. O incidente aconteceu perto de um monumento emblemático da zona ocidental da capital alemã, situado em uma das avenidas comerciais mais movimentadas de Berlim. Muitos policiais foram enviados ao local, assim como para a praça ao lado, onde em 19 de dezembro de 2016 foi executado um atentado islamita com um caminhão em uma feira de Natal que matou 12 pessoas. E ao menos 21 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o descarrilamento de um trem de passageiros bater em uma escavadeira na região central do Irã. O acidente aconteceu em uma área desértica da cidade de Taabaz, a 900 quilômetros ao sudoeste da capital Teherã. O trem transportava 348 passageiros e descarrilou depois de bater em uma escavadeira que estava próxima da via. Imagens divulgadas por uma agência estatal mostram um vagão tombado na ferrovia. 24 ambulâncias e 3 helicópteros foram enviados ao local. A grande maioria dos feridos está em condição crítica, o que indica que, possivelmente, novas vítimas fatais serão divulgadas nas próximas horas. O presidente do país, Ebrahim Raisi, expressou condolências às famílias das vítimas e ordenou uma investigação rápida das causas do acidente. Já o Ministério de Rodovias e Desenvolvimento Urbano da nação pediu desculpas aos iranianos e afirmou que a pasta é responsável pelo incidente. A tragédia acontece 2 semanas depois do desabamento de um edifício em construção na região sudoeste do país, que deixou 43 mortos. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E veja também, Pantanal ganha novas câmeras de monitoramento para controlar as queimadas na região. O número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou nos 2 anos de pandemia. Com isso, mais de 30 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. O levantamento indicou que a fome avança cada vez mais rápido no Brasil. O país soma cerca de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome do que foi estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no país. Os dados são do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. No ano passado, a estimativa era de 19 milhões o total de brasileiros que passavam fome. A crise provocada pela pandemia do coronavírus está diretamente relacionada ao avanço ainda maior da fome nos últimos 2 anos. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2021 e abril de 2022, a partir de entrevistas feitas em cerca de 13 mil domicílios de áreas urbanas e rurais de 577 municípios. A pesquisa mostrou que 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, número que corresponde a mais da metade da população do país.
O consumo nos lares aumentou 2,5% de janeiro a abril, segundo o Índice Nacional da Associação Brasileira de Supermercados. Em abril, o indicador registrou alta de 4,2% em relação a março. E na comparação com o mesmo mês de 2021, a alta passou de 7%. O presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta quarta-feira aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles. O objetivo do evento é reunir líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte para discutir o fortalecimento da democracia na região. Eu decolo para os Estados Unidos, bem acompanhado com a primeira-dama. Coisa rara ela viajar comigo. E eu não iria à Cúpula das Américas. Eu não iria aparecer em fotografia. Então foi feito um diálogo com o assessor do senhor Joe Biden. Foi acertado uma bilateral de um tempo que se fizer necessário. E nós vamos conversar com ele, mostrando o que é o Brasil. Nós vamos falar sobre segurança alimentar. O mundo não vive mais sem o Brasil, a não ser passando fome. Os líderes devem discutir como lidar com a escassez de alimentos e como a guerra no leste europeu tem interferido no preço dos alimentos. Também devem comentar sobre os aspectos da democracia na Rússia e na Ucrânia e trocar informações sobre pautas de meio ambiente. A expectativa é que o clima da conversa seja amistoso. Antes de embarcar, Bolsonaro discursou durante palestra a empresários da Associação Comercial do Rio de Janeiro e fez críticas à decisão de colocar as pessoas em quarentena durante a pandemia e exaltou o auxílio emergencial criado pelo governo, que, segundo ele, foi fundamental na composição da renda das famílias durante o período. O presidente também citou a criação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que para ele salvou o emprego neste período pandêmico e garantiu que dentro de um mês a taxa de desemprego vai voltar a ser de um dígito. Criou-se o Pronamp, o bem, que salvou empregos. Houve uma negociação, diminuindo a carga horária, diminuindo o salário, mas evitamos o desemprego. E como está o emprego no Brasil no momento? Tenho certeza que em mais um mês chegaremos a um dígito o número de desempregados no Brasil. Os números da economia bem demonstram o que acontece conosco. Voltamos à 10ª maior economia do mundo. Bolsonaro também aproveitou a oportunidade para criticar decisões do STF e o presidente do Supremo, Luiz Fux. Decisão do Supremo não se discute, se cumpre, é isso? Eu sou capitão. Se eu chegar para o cabo na beira do abismo, para a galera falar, salte. Eu sou capitão, cabo, salte. Eu tenho duas alternativas se passar isso aí. Entregar chaves para o Fux ou falar, não vou cumprir. O presidente encerrou o discurso reconhecendo a inflação presente no país e destacando o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que fixa teto de 17% para a alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Reconhecemos a inflação nos alimentos, nos combustíveis. Os combustíveis, cara, estamos tratando do assunto. Passou na Câmara como essenciais, combustíveis, eletricidade, transporte e comunicações. No máximo 17%. Eu sei que o diesel no Brasil todo, a liga está abaixo disso. Eu aceitei com o Paulo Guedes, nós vamos bancar esse 17% de semestre. Eu vou dar para o Castro os 17% do semestre do diesel. A safra brasileira de grãos deverá ser de 263 milhões de toneladas este ano. O novo recorde será de um aumento de 3,8% em relação ao ano passado, segundo o novo levantamento feito pelo IBGE. Mesmo assim, a estimativa é de que haverá um recuo de 12% na produção de soja e de quase 8,5% na do arroz. Já o milho deverá render quase 26% a mais. Essas três produções representam mais de 90% da colheita total de grãos do país.
Com mais de 2.000 postos de trabalho criados em abril, o estado de Mato Grosso do Sul está no 5º lugar do ranking nacional da abertura de novas vagas. Nos 4 primeiros meses do ano, o saldo positivo é de 19.000 vagas. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de abril foram criados 2.586 novos postos de trabalho no estado. O melhor resultado foi o do setor de serviços, seguido pelo comércio, agropecuária e construção civil. Considerando os números dos 4 primeiros meses do ano, o estoque de empregos em Mato Grosso do Sul teve saldo positivo de 19.000 postos de trabalho. O setor de serviços, ele é um termômetro, né? Se as pessoas estão contratando mais serviços, é porque a economia está reagindo, o estado está numa situação boa, né? E para quem está em busca de uma oportunidade, a Funtrab oferece 900 vagas para a capital nesta terça-feira. Para se candidatar a uma delas, basta acessar o aplicativo MS Contrata Mais e agendar o atendimento presencial. Tem bastante vaga para vendedor interno, pedreiro e servente de pedreiro e também para técnicos em fibra ótica. A maioria das vagas não exige experiência. Temos as mais diversas vagas: auxiliar de produção, açougueiro, desossador, carpintaria, motorista e por aí vai. O Antônio está empregado, mas quer melhorar a sua remuneração. Ele perdeu o emprego no começo da pandemia e precisou mudar de ramo. Depois que surgiu a pandemia, aí fechou o emprego para a gente, né? E o mercado também de trabalho está muito exigente com relação à idade, né? Eles estão tendo muito preconceito de idade. Eu só tenho 52 anos, faltam uns 10, 12 anos, 15 anos para aposentar e está difícil. A dúvida que fica é se as oportunidades de trabalho estão aumentando, por que há tanta gente desempregada? A questão é, tem oferta de emprego, né? Nós estamos admitindo mais do que demitindo, só que muitas vezes a gente percebe também que tem pessoas desempregadas. Então, o que tem que ser observado é essa aderência, né? O porquê que essa pessoa está desempregada tendo oferta de empregos, né? Então, eu acredito que temos que trabalhar em relação a isso. O preço médio das passagens aéreas no Brasil atingiu em março o valor mais alto desde dezembro de 2012. O custo médio foi de R$ 648. Mais da metade dos custos do setor aéreo são em dólar e só o combustível de aviação representa cerca de 30% desses gastos, fatores que podem explicar o aumento. E o Brasil tem 8 casos suspeitos de varíola do macaco. São Paulo registrou a primeira notificação, um homem de 41 anos que viajou para a Espanha. Dos 9 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um já foi descartado no Ceará. Dos demais, 5 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades de 25 a 60 anos. Patrícia Carvalho, que é integrante da sala de situação que divulga e direciona as ações de vigilância, contou que os casos monitorados estão em Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Ceará, Porto Alegre e Mato Grosso do Sul. Nessa quarta, a Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso na zona oeste da capital. O paciente, que retornou de uma viagem à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, em colônias de macacos mantidas para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970, no Congo, e posteriormente relatado na África Central e Ocidental. Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. A doença se espalhou. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.000 casos de varíola do macaco foram relatados em mais de 20 países, fora da África, onde a doença é endêmica. Apesar da preocupação global, a OMS ressalta que não houve mortes associadas à varíola. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o risco da varíola do macaco se estabelecer nesses países não endêmicos era real, mas que a situação poderia ser completamente evitável nesse momento.
Apesar de ter confirmado que 29 países fora do continente africano relataram casos no surto atual, nenhuma morte foi registrada. Tedros também disse que o surto estava mostrando sinais de transmissão comunitária em alguns países. Durante a coletiva realizada em Genebra, na Suíça, a OMS emitiu orientações sobre vigilância, rastreamento de contatos, testes e diagnósticos laboratoriais. É recomendado que as pessoas com varíola dos macacos se isolem em casa, já que o contato próximo é a principal forma de propagação da doença. Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a varíola geralmente dura de 2 a 4 semanas. A OMS acrescentou que não recomenda a vacinação em massa, já que nos poucos lugares onde há disponibilidade das vacinas, elas estão sendo usadas para proteger aqueles que podem estar expostos, como trabalhadores da saúde e de laboratórios. E já que o assunto é saúde, você sabia que esponja de cozinha pode não ser o jeito mais higiênico de lavar louça? Pois é, segundo um estudo norueguês, uma única esponja pode ter um maior número de bactérias do que pessoas na Terra, pelo fato de nunca secar. Mas calma que há uma solução bem simples para isso. Uma maneira mais higiênica seria trocar a esponja pela escova. De acordo com os pesquisadores, comparando um utensílio com outro, as bactérias nocivas sobrevivem melhor em esponjas do que em escovas. E como a esponja é úmida e de uso diário, acumula resíduos de alimentos que também servem de alimento para bactérias, levando ao rápido crescimento delas. Mas muitas não são prejudiciais. Só que, acredite, até a salmonela, que causa intoxicação alimentar e, em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte, pode ser encontrada na esponja. E o resultado disso é a disseminação para as mãos, superfícies de cozinha e equipamentos. De acordo com a pesquisa, a forma como as esponjas são utilizadas não tem relação ao crescimento de bactérias, pois é muito difícil para as pessoas evitarem o crescimento bacteriano, a não ser que elas fossem substituídas diariamente. O estudo faz parte de um projeto apoiado pela União Europeia sobre segurança alimentar e tiveram como base esponjas de cozinha de 20 pessoas que vivem em Portugal e 35 escovas e 14 esponjas de pessoas que vivem na Noruega. Nenhuma bactéria que causa doenças foi encontrada nas escovas ou nas esponjas, mas outras sim. No entanto, os níveis gerais de bactérias foram menores nas escovas usadas do que nas esponjas. Quando os pesquisadores adicionaram a bactéria salmonela aos utensílios, eles encontraram uma redução significativa no número de salmonelas nas escovas deixadas para secar durante a noite. E a principal conclusão do estudo foi que as escovas, que secam entre o uso, têm um número menor de bactérias. A partir de hoje, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Muita gente já está acostumada a receber ligações com prefixo 0303. Isso porque a medida da Agência Nacional de Telecomunicações entrou em vigor em março, valendo apenas para ligações feitas a partir de números de telefone celular. Mas agora, essa regra vale também para as chamadas feitas por meio de telefones fixos. Agora, se por acaso o consumidor ainda receber ligações de telemarketing sem o prefixo 0303, a recomendação da Anatel é que essa pessoa denuncie o número direto com a operadora. É importante lembrar que esse prefixo agora é obrigatório para todas as atividades de telemarketing ativo, oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Mas tem exceções, viu? As empresas de cobrança e de caridade não precisam usar o 0303. A Agência Nacional de Telecomunicações também alerta para possíveis fraudes, porque, segundo a Anatel, é possível burlar o sistema de numeração público e usar números de telecomunicações que não foram atribuídos pela agência. Outra informação importante é que, se por acaso o consumidor não quiser receber essas ligações de telemarketing,
Basta bloquear o número junto à operadora. A Fundação de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, abriu o processo seletivo para cadastro reserva. A FunSaúde, Fundação Municipal de Saúde de Dourados, abriu um novo edital com processo seletivo simplificado para cadastro reserva. Esse é o 7º edital desde janeiro. As inscrições se encerraram na terça-feira, mas a Fundação estendeu o prazo para até a próxima sexta-feira, dia 10 de junho. São duas situações. Primeiro, porque a FunSaúde ela vem aí com uma deficiência no seu quadro de pessoal desde 2014, quando foi o primeiro e único concurso até agora efetivado, né? A gente tem aí uma programação para um concurso para o segundo semestre do ano que vem, mas enquanto isso a gente precisa cumprir a entrega da prestação de serviço de saúde, que ela não pode sofrer a solução de continuidade. Então, por isso que a gente faz o processo seletivo, para ter um cadastro de reserva. À medida que as funções forem necessárias, a gente vai repondo. As vagas são para analista de controle interno, técnico em edificação predial, técnico de enfermagem, técnico em informática, técnico de segurança do trabalho e cozinheiro. O salário de nível superior pode chegar a R$ 2.873, de nível médio de R$ 1.212,20. A carga horária semanal é de 44 horas. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de títulos e experiência, conforme verificação de documentos especificados no edital. O contrato tem duração de 1 ano, sendo admitida a prorrogação adequada dentro da lei. Nós temos uma ordem classificatória que é por títulos, né? Então, cada uma das funções que nós estamos chamando, ela exige uma documentação específica, títulos. E aí ela tem no edital, a gente soltou a ordem classificatória, quanto vale cada título. Existe uma comissão avaliadora e aí a comissão é que faz essa avaliação. De acordo com a diretora administrativa, o processo seletivo é necessário diante da rotatividade de funcionários. Ela aponta os baixos salários pagos pela Fundação como um dos motivos para a falta de pessoal. O ano retrasado e o ano passado, por conta do Covid, a gente teve a contratação no pessoal, que eles estão ainda ocupando por mais prazo, e nós temos essa dificuldade de pessoas de cadastramento, até por conta do salário que não é atrativo, né? Mas à medida que a gente for chamando, a gente vai substituindo essas pessoas. Para resolver alguns entraves financeiros, um acordo foi pactuado no mês passado entre o município, governo do estado e governo federal, referente aos repasses mensais à FunSaúde. Cada uma das partes se responsabiliza em custear os serviços prestados e também os salários dos servidores da Fundação. Pela pactuação atual, cabe ao governo federal repassar R$ 2,5 milhões por mês. O governo do estado, R$ 1.250.000 e a prefeitura de Dourados, R$ 750.000, perfazendo um total de R$ 4,5 milhões. Nós estamos aí em fase final já da assinatura desse contrato de gestão, né? É um contrato de gestão que deve ser efetivado aí nos próximos dias, né? Já passamos por várias reuniões junto com a Secretaria Municipal, já alinhamos qual será o plano de ação da FunSaúde em relação a esse repasse, e com isso aí o governo do estado e o próprio município vai ter um aporte maior no incentivo financeiro para a FunSaúde. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, das 8 às 11 horas, de forma gratuita, na Rua Toshinobu Katayama, 820, na Vila Caramuru. E agora você vai ver tesouros naufragados que foram revelados na Colômbia. Lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões. A Colômbia revelou imagens inéditas do galeão San José, que naufragou há 3 séculos no Caribe, carregando um grande tesouro. Um veículo teleguiado e equipamentos de gravação de alta tecnologia permitiram chegar a quase 1.000 metros de profundidade. O aparelho se aproximou com precisão dos recantos do navio e gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços. O governo colombiano divulgou esta semana vídeos e fotos de canhões de ferro, vasilhas de cerâmica e porcelana, potes e peças em ouro. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolta em algas e conchas. Os especialistas também identificaram vários canhões,
alguns produzidos em Sevilha e outros em Cádiz, em 1655. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado nem sofreu alterações desde que foi descoberto em 2015. A nau Capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a Batalha de Baru em 1708, segundo crônicas da época, que davam conta de sua valiosa carga. Do fundo do mar para o clima do Pantanal brasileiro. A região conta agora com mais câmeras de monitoramento. Elas foram instaladas para ajudar no combate aos incêndios e até o ano que vem metade da área estará em condições de vigiar qualquer irregularidade. Só mesmo assim para levar 3 toneladas de equipamentos, principalmente para o topo da Serra do Amolar. E ainda tem que escalar as antenas para colocar as câmeras de monitoramento. Já são 5 câmeras. Até julho serão mais 6. O que dá para monitorar uma área de 2,5 milhões de hectares. É quase o tamanho da Bélgica na Europa. Ela trabalha numa rotativa de 360 graus e conseguindo alcançar aí de 30 a 50 quilômetros a oportunidade de fazer um combate logo no início do fogo e não dias depois, como aconteceu e que muitas vezes nos leva a perder o controle da situação. A sala de monitoramento é na ONG Instituto Homem Pantaneiro, em Corumbá. O projeto foi batizado com o nome de Abrace o Pantanal, uma parceria do setor privado, ONGs e comunidade. Eles resolveram trabalhar na prevenção depois do incêndio ocorrido no Pantanal em 2020. Quase 3 milhões de hectares viraram cinzas no nosso estado. É quase 1/3 do Pantanal em Mato Grosso do Sul, que foi queimado e provocou a morte de milhares de animais. Muitos ribeirinhos também foram afetados. Tiramos lições que se traduziram em decisões políticas importantes, seja do setor público, seja do setor privado e do terceiro setor, que tem um papel importante também de chegar onde o governo às vezes tem dificuldade. Até agora foram investidos 8 milhões de reais. E até o ano que vem, o projeto vai abraçar ainda mais o Pantanal. Serão outras 17 câmeras, totalizando 28. Ou seja, metade do Pantanal em Mato Grosso do Sul será monitorado. Existem outros fatores que entram no projeto, né? Mensurar as emissões de CO2 por incêndios evitados, olhar para o aspecto da biodiversidade. Além do incêndio, existem outros aspectos importantes desse projeto, que é o quê? Medir o resultado, medir o impacto. Isso é um fator muito importante dentro do que nós queremos entregar como resultado desse trabalho. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.